Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que alegria estarmos neste domingo, domingo da ressurreição, amém? Domingo da ressurreição. Estive pela manhã em Conceição de Jacareí, num culto especial também para celebrar este tempo da ressurreição de Jesus. Como é bom. Eu me lembro há pouco tempo, Débora que vai saber precisar qual o tempo certo, né? Em que lá no Palavra da Vida, pastor Léo, nós participamos do culto da ressurreição às 6 horas da manhã no domingo. Aquele contexto lindo, né, Vitor? Aí naquela escadaria logo de frente ali da recepção, 6 horas da manhã, o grupo M se apresentando, pastor saudosa memória Haroldo Reimer pregando, e eu tive o privilégio de celebrar a ceia. São coisas que a gente marca, nunca mais eu vou me esquecer disso. 6 horas da manhã, porque foi o horário assim aproximado que as mulheres foram ao túmulo e encontraram apenas o anjo dizendo: não procurem entre os mortos. Por que vocês insistem em procurar dentre os mortos aquele que já está vivo? Ah, gente, isso aí é emoção pura, isso mexe com a gente, isso impacta a alma da gente. Obrigado também você, porque muita gente viaja nesse período, né, amados? Principalmente o pessoal endinheirado viaja muito nessa época de feriado. Deus tem abençoado o seu povo, não é? E além da gente liberar as pessoas para viajar, com graça, a gente ora por elas, intercede por elas. É um privilégio também receber pessoas, endinheiradas também, como o Luiz, como o Vitor, né? Encontrei ontem o Vitor, Fabiana e Beto na praça, assim, sozinho, olhando para o celular. Eu passei e eu falei, esse garoto é uma mistura de Fabiana com Beto, não podia dar boa coisa, mas deu, né? Um garoto bonito, forte, que bênção, tá, Vitor? A sua presença aqui nos enche de muita alegria, tá ok? E ver também, deixa eu ver, é Joésio, né? Que bênção. Hã? Josiel. Por que eu confundo seu nome com Joésio, né? Tem um irmão chamado Joésio na ilha? Não tem. Josiel, uma bênção, esposo da Valéria, pai do Samuel. É sempre bom revê-lo aqui. Ele que já foi baterista. Para quem não sabe, ele já foi baterista de uma banda de rock na cidade. Depois você me procura para eu contar essa história. Tem que contar, Diego, essa história assim, no particular. Imagina ele com aquela cabeleira balançando, né? Hoje não pode fazer isso mais, mas já foi tempo que a bateria realmente pulava nas suas mãos. Eu lembro disso. Muito bem. Amados, vamos continuar a nossa mensagem, a nossa série em 1 Samuel. Eu quero lhe desafiar a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 9. Gente, existem textos da palavra de Deus que nos incomodam severamente. Eu vou admitir a vocês de que a nossa série chegou num ponto agora em que, pela graça de Deus, eu acredito que você vai compreender bem, caminhando comigo, acerca do propósito de Deus ao permitir que esse livro estivesse nas nossas Bíblias. Você vai concordar comigo que agora nós estamos numa quebra, numa outra divisão do livro. E há uma semelhança de termos que você vai entender para mim como que essa quebra é feita. Se você folhear a sua Bíblia e ler 1 Samuel 1:1, o verso começa assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim,
cujo nome era Eucana, filho de Jeruão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Este homem, Eucana, foi pai de Samuel. Se você ler 1 Samuel 9, 1, você vai ler comigo. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zerur, filho de Recorate, filho de Afias, benjamita, dono de muitos bens. Percebeu a semelhança? A primeira parte do livro, até o capítulo 8, nós temos uma influência maciça de Samuel. O relato de Samuel, acerca de como ele começa o seu ministério e termina no capítulo 8, quando ele está com 60 anos de idade e o povo pede um rei. No capítulo 9, nós já temos uma nova divisão do livro, onde Samuel vai estar presente. Ele ainda vai estar influenciando, mas o personagem principal passa a ser Saul. Havia um homem de Benjamim, e da mesma forma que começa o livro falando do esposo de Ana, o pai de Samuel, começa agora essa nova divisão falando do pai de Saul, aquele a quem o povo havia pedido como rei. Até o capítulo 15, nós vamos encontrar essa ênfase maciça em Saul. A partir do capítulo 16, até o final de 2 Samuel, porque é um livro só, a ênfase maior do livro é acerca desse rei que Deus deu ao povo, cujo nome era Davi, o homem segundo o coração de Deus. Você está compreendendo essa grade? Trecho falando de Samuel, seu ministério, o primeiro dos profetas, o grande juiz. O segundo período, começando no capítulo 9, e indo até o último capítulo de 1 Samuel, quando vai apresentar esse mesmo cidadão, Saul, se matando. Está lá no capítulo 31, um episódio dos mais emblemáticos da história. Uma batalha contra os filisteus. Saul não conseguiu cumprir aquilo que ele foi chamado para fazer. Os filisteus continuaram ao encalço de Israel. De tal modo que o texto vai começar no capítulo 31 dizendo: os filisteus lutaram contra Israel. E os homens de Israel, fugindo da presença dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filhos de Saul foram mortos: Jonatas, Abinadab e Malquissua. Uma batalha se intensifica contra Saul. Ele é ferido, alvejado por flechas. Pede para o seu escudeiro lhe matar, arranca a sua espada e atravesse-me com ela. O escudeiro não teve coragem de fazer isso, ele se precipitou, pegou a sua espada e se lançou sobre ela. É o primeiro relato de suicídio na Bíblia. Saul é esse cara, assim, me permita essa expressão irreverente, talvez, para alguns, difícil de entender. Eu já li algumas vezes e vou reler o perfil de 3 reis,
para entender mais aquilo que vai acontecer com Davi, mais registrado no segundo livro. Mas o autor vai chamar Saul de louco. E hoje nós vamos ver como que Saul aparece na história. E eu me desafiei assim a buscar um tema dessa mensagem que fizesse jus a esse momento. E eu vi quando Deus concede o que o povo pede. Porque se você olhar para mim e entender assim, procura focar aqui. Deus não se compromete em conceder aquilo que a gente pede. Jesus vai até dizer que a gente nem sabe pedir. Até mesmo porque ele diz, olha, pede e vocês vão receber. Mas não diz que vão receber o que pede. Tiago vai dizer que a gente pede mal para gastar nos nossos próprios deleites. Paulo vai dizer aos romanos que nós não sabemos orar como convém, por isso o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A gente pede uma pedra pensando que é pão, gente. A gente pede uma serpente pensando que é peixe. E a gente está feliz da vida. E aí, quando Deus concede o que a gente pede, qual o alvo disso? Qual o propósito disso? Nos ensinar. Nós estamos diante, amados, de uma oração que... Me perdoa, Senhor. Por que o Senhor respondeu? Por isso que nem sempre, Jorge, coloca uma coisa na sua cabeça, nem sempre quando Deus atende o que a gente pede, é bom para a gente. Porque muitas vezes Ele dá para nos ensinar alguma coisa. Então eu quero nessa noite assim, transitar com vocês, com reverência, sobre situações da vida da gente, em que nós estamos muitas vezes fora da vontade de Deus. Deus está nos dando aquilo que a gente está pedindo, mas a gente não sabe o que está pedindo. E mesmo assim Deus é glorificado. Vamos caminhar junto aí? É só para os fortes, amados. Fica para o final e não perca nada. Quando Deus concede o que o povo pede. Vamos ao texto. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zerur, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, dono de muitos bens. Ele tinha um filho chamado Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima, ele sobressaía todo o povo. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, se extraviaram. Então Quis disse a Saul, seu filho, leve agora com você um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, mas não as encontraram. Depois passaram a terra de Salim, mas as jumentas não estavam ali. Então atravessaram o território de Benjamim, mas também não as encontraram. Quando chegaram à terra de Zuf, Saul disse ao servo que estava com ele, vamos voltar, porque senão meu pai vai deixar de se preocupar com as jumentas para começar a se afligir por causa de nós. Porém o servo respondeu, nessa cidade mora um homem de Deus, que é muito estimado. Tudo que ele diz acontece. Vamos agora até lá? Talvez ele possa nos mostrar o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao servo, mas se formos para lá, o que levaremos para aquele homem? Porque o pão que tínhamos em nossas sacolas acabou, e não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. Ou será que temos? O servo respondeu a Saul, tenho ainda em mãos 3 gramas de prata, que darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente, em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia, vamos falar com o vidente, porque antigamente o profeta de hoje se chamava vidente. Então Saul disse ao servo, você tem razão, vamos lá. E foram à cidade onde morava o homem de Deus. Quando subiam pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíam a tirar água e lhe perguntaram, ó vidente, está aqui? Elas responderam, está.
eis que ali vai ele à sua frente. Vão depressa. Hoje ele veio à cidade, porque o povo vai oferecer um sacrifício no lugar alto. Ao entrarem na cidade, vocês o encontrarão, antes que ele suba ao lugar alto para comer. Porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício, e só depois os convidados irão comer. Vão agora, porque hoje vocês o acharão. Então eles foram até a cidade. Quando estavam entrando, eis que Samuel saiu ao encontro deles para subir ao lugar alto. Mete um zoom agora no versículo 15. Ora, um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha revelado a Samuel, dizendo: amanhã, a estas horas, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, o qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel. Meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo, das mãos dos filisteus. Porque eu olhei para o meu povo, tá ok? 3 vezes, pois seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem lhe falei, este dominará sobre o meu povo. Saul se aproximou de Samuel, no meio do portão, e disse: peço que por favor me mostre onde é a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul: eu sou o vidente. Suba diante de mim ao lugar alto. Hoje vocês comerão comigo. Pela manhã eu o deixarei ir e lhe contarei tudo que está no seu coração. Quanto às jumentas que se perderam há 3 dias, não se preocupe com elas, porque já foram encontradas. E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel, será que não é para você e para toda a casa de seu pai? Então Saul respondeu: por acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? E não é a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que então você me fala com tais palavras? Samuel levou Saul e o servo dele à sala de jantar, lhes deu lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Então Samuel disse ao cozinheiro: traga aquela porção que eu lhe entreguei, aquela que eu lhe pedi para deixar reservada. O cozinheiro pegou a coxa com que havia nela e a pôs diante de Saul. Então Samuel disse: aqui está o que foi reservado. Pegue e coma, pois foi guardado para você, para esta ocasião, quando eu disse e convidei o povo. Assim Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois que desceram do lugar alto para a cidade, Samuel falou com Saul no terraço. Levantaram-se de madrugada, quase ao raiar do dia, e Samuel chamou Saul para o terraço, dizendo: levante-se e eu irei com você para lhe indicar o caminho. Saul levantou-se e saíram ambos, ele e Samuel. Quando estavam chegando à extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: diga ao servo que passe à frente de nós. E você, quando ele tiver ido embora, espere um pouco, para que eu possa transmitir a você a palavra de Deus. Deus, capture o coração do teu povo. Torna o teu povo reverente à sua voz, em o nome de Jesus. Amém e amém. Existem processos, amados, na vida, na nossa comunhão com o Senhor, que de pronto nós não entendemos em absoluto. Eu fui levado essa semana a prosseguir na leitura para entender a moldura do quadro todo dessa decisão do povo de querer um rei e de Deus conceder esse desejo, embora não tenha sido a vontade primeira de Deus que Saul fosse rei, porque Deus tinha alguém que deveria ser rei. Era só o povo esperar um tempo, aguardar um tempo. Mas como entender isso que os teólogos têm muita dificuldade? Um Deus que é soberano e ao mesmo tempo respeita aquilo que é a individualidade nossa. Um Deus que sempre quer o melhor para nós, mas que vez por outra permite que passemos por situações difíceis e apertadas ao longo da nossa vida. E aí eu fui levado, por exemplo, no capítulo 12, se você folhear um pouco a sua Bíblia, ainda em 1 Samuel, quando Samuel chama o povo a um concerto, a uma mensagem, e ele vai dizer assim no versículo 20, capítulo 12, versículo 20. Então Samuel disse ao povo: não tenham medo, se segurem na cadeira, hein?
vocês de fato cometeram todo esse mal, escolhendo a Saul. No entanto, não se desviem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem, pois vocês estariam seguindo coisas vãs, que nada aproveitam e que não os podem livrar, porque são vaidade. Pois o Senhor, preste atenção, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo, porque o Senhor decidiu fazer de vocês o seu povo. Ah, então é isso. Muitas vezes, escolhas que fazemos, contextos que nos envolvemos, nos trazem lutas, provações, que não fazem parte, obviamente, da vontade plena do Senhor para conosco, mas que Ele, na sua soberania, nos permite passar, para que lá na frente a gente possa entender que vale a pena segui-lo e amá-lo, porque nós somos povo dele. É isso? Deus está falando que é. Que é. Essa semana eu recebi uma nota, e acredito que todos vocês que o seguem também recebeu, da equipe de assessoria do Estênio Márcios, um dos mais extraordinários compositores evangélicos, dizendo que ele cancelou seus compromissos de abril e de maio, porque ele está numa profunda depressão. Está doente. E uma das notas que eu li, que veio pelo pessoal da Ultimato, diz: e um dos motivos é que ele está, Pedro, há 20 anos sem tirar férias. Será, amados, que quando Deus concede o que o povo pede, quando Deus concede o que eu peço, e muitas vezes nós pedimos algo que é até santamente justificável. Senhor, eu quero fazer a tua obra. Senhor, eu quero sustentar a minha casa com dignidade. Senhor, eu quero ter uma família. E aí nós vamos assumindo determinadas questões na vida, e vamos nos envolvendo, e vamos nos adoecendo nesse processo, mas ao final Deus diz: me siga, porque vocês são meu povo. Eu bem sei os planos que eu tenho a respeito de vós, Jeremias. São planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Mateus, a grande ideia desse texto eu copiei de William Cowper. Por detrás de uma providência carrancuda, Deus esconde uma face sorridente. William Cowper, amados, foi um homem afligido por episódios de insanidade, foi internado algumas vezes em sanatórios, tentou algumas vezes contra a sua própria vida, mas ele, certa feita, tomado de dor, escreveu um dos poemas mais extraordinários que temos registro. Ele escreveu: Deus se move por caminhos misteriosos para executar as suas maravilhas. Ele estabelece suas pegadas no oceano e cavalga sob a tempestade.
Profundo como insondáveis minas, suas habilidades nunca falham. Ele valoriza seus brilhantes propósitos acima de tudo e trabalha sua soberana vontade. Vocês, santos temerosos, encorajem-se novamente. As nuvens que tanto temem certamente romperão com graça e bênçãos sobre as suas cabeças. E é aí que vem o parágrafo dessa frase. Não julgue o Senhor por seu fraco senso. Confie nele por sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, encontra-se uma face sorridente. Seu propósito se cumprirá rapidamente, será revelado a qualquer momento. Os rebentos do caminho têm um gosto amargo, mas doces serão as flores. Anteontem passei de frente de um bar, aqui na Itaperuna, e a música de saideira do cantor, já totalmente para lá de Bangladesh, foi a música Vai Dar Tudo Certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, imagina o quadro, hein? A nossa fé em ação. O que estava mais sóbrio já estava no chão, estirado. Vai dar tudo certo. Mas, amados, às vezes não dá. Uau! Às vezes não dá. Mas Deus não deixa o seu povo. Terminamos o capítulo 8, no versículo 21, com o Senhor, 22, com o Senhor dizendo para Samuel: atenda a voz do povo e escolha um rei para eles. Eles querem um rei? Escolha um rei. Saul se tornou rei em 4 etapas, olhe para mim. Primeiro, o texto de hoje. Ele recebe uma unção secreta. Um jantar, onde houve ali alguns protocolos, para deixar claro que Saul era uma pessoa especial. Saul era especial. Querendo Deus, não domingo que vem, porque domingo que vem é o culto missionário, mas na próxima mensagem, nós vamos falar sobre os sinais. Deus confirmou por sinais a Saul que ele era, de fato, o cara, o rei. Depois, ainda no capítulo 10, há uma seleção pública por sorteio. Deus se utiliza também do sorteio para deixar claro, era Saul. E no capítulo 11, querendo Deus, estaremos vendo essa proclamação vitoriosa pelo povo. Grande Mateus, os primeiros 14 versos é Deus em busca de Saul. Deus, amados, é ordinariamente extraordinário. Porque ele usa de coisas muito comuns. Ele faz as jumentas do pai de Saul se perderem. Eu não entendo muito de jumentas. Não sei se jumenta se perde com facilidade. Eu nunca vi alguém dizendo, eu perdi a minha jumenta. Mas o pai de Saul perdeu. Versículo 3. Aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, se extraviaram. E Saul, amados, pelo que tudo indica, ele era aquele filho do tipo topa tudo. É o filho que encara tudo. Ele é nos apresentado aqui, amados, no versículo 2, é até constrangedor para alguns de nós falar desse cidadão, que ele era um moço belo, não havia outro mais belo do que ele. A palavra belo aqui é tove, né? Ele era cheio de tove, cheio de beleza, dos ombros para cima, ninguém sobressaía, ele era um monstro. E ele então assume essa responsabilidade, sem saber que Deus estava ali, como grande tapeceiro, para
orar pela vida do Estênio Márcios. Escrevendo uma história. Nunca se tratou de jumentas, amados. Se tratou daquilo que Deus tinha para com Saul. Nem ele mesmo entendia. Havia um plano, havia um propósito, amados. Eu só preciso fazer um destaque aqui rápido. Saul era de Gibeá. E eu não vou entrar em detalhes aqui. Depois você vai em Juízes 19, 20. Gibeá, uma cidade de Benjamim, era cidade perversa. Num daqueles capítulos, amados, Juízes 19, 20, é daqueles capítulos da Bíblia, os mais antigos vão dar um sorrisinho aí maroto. É o jornal O Povo da Bíblia. É Juízes 19, 20. É terrível esse texto. Terrível. E em Gibeá, um cidadão de Judá é mal recebido naquela cidade. O texto é emblemático porque vai marcar o quanto essa cidade, a própria tribo de Benjamim, foi extremamente afligida. Esse homem que morava na região, estava peregrinando na região montanhosa de Efraim, ele era um levita, para ser mais preciso, e arruma uma concubina de Judá. E ele tira essa concubina da casa dos seus pais e empreende uma viagem com ela. E precisa pousar em Gibeá. E em Gibeá, amados, homens malignos queriam abusar dele. Traga para fora o homem que entrou em sua casa para que abusemos dele. Aquela turba violenta só é acalmada quando a concubina desse homem é atirada para fora de casa. Essa mulher é estuprada a noite inteira e morre na soleira daquela porta, na varanda daquela casa. Eles haviam desobedecido um princípio claro de Israel, que era o princípio da hospitalidade. Aquele homem que acolheu esse concidadão não conseguiu protegê-lo e não conseguiu proteger a sua concubina. Este homem pega o corpo, o levita pega o corpo da sua concubina, esquarteja esse corpo e manda pedaços, 12 pedaços, um pedaço para cada tribo. Há uma reunião de guerra. E quase a tribo de Benjamim é exterminada. A maioria dos homens são mortos. O estrago é tão grande, amados, que é preciso que se consigam mulheres de outras localidades de Israel para os poucos benjamitas que sobraram. Gibeá, então, ecoa na história como sendo uma cidade sem lei. E de onde, amados, Deus, preste atenção, de onde Deus vai suscitar o rei que o povo pediu? De Gibeá. De Gibeá. Ele era moço, belo, alto, mas era de Gibeá.
Deus vai seguindo então em busca de Saul. Quando estava pensando em retornar para casa, ao fracasso de não ter encontrado as jumentas de seu pai, o seu servo diz: não, tem um homem de Deus aí. Vamos consultá-lo. E olhe para mim, queridão e queridona, Saul não conhecia o homem de Deus. E aí eu preciso só lhe dar uma informação. De Gibeá a Ramá, onde Saul morava, ou Samuel morava, Gibeá, Saul morava. Ramá, Samuel morava. Era 8 quilômetros. Por que Saul nunca havia ouvido falar de Samuel? Por quê? Porque ele não era dado às coisas espirituais. Não era. Sabe aquela coisa de não vi, não sei quem é e nem me interessa? É triste, amados. Mas Deus muitas vezes usa pessoas assim para nos tratar. Gente que não conhece a Deus, gente que não tem compromisso com a palavra, mas que Deus coloca sobre nós, no nosso trabalho, na nossa universidade, fala baixinho aqui, na nossa família. Mas para atender a um propósito, amados, que nós não vamos entender agora, mas vamos entender depois. É incrível como Deus faz as coisas. Saul fica preocupado em oferecer uma oferta para o homem de Deus. Chega a suar aqui até... Ele está preocupado com o que vai oferecer para o homem de Deus. Bem que era cultural que os profetas fossem sustentados pelo povo. Mas o servo tinha um valor, pouca coisa, 3 gramas de prata, segundo o versículo 8. Saul então vai na direção do homem de Deus. Versículo 11 diz que encontra umas moças que saíam a tirar água. E eles perguntam: vem cá, o vidente está aqui? O profeta, o homem de Deus, também era chamado de vidente. E elas dão a dica: vocês o encontrarão assim, assim, em tal lugar. Vocês vão achá-lo. Dando um clique, Mateus. Só tem que Deus já havia avisado a Samuel. E Samuel estava em busca de Saul. Deus já havia avisado. Versículo 16, olha, amanhã, a estas horas, porque Deus, amados, o nosso Deus é o Senhor do tempo, você pode dizer amém? Ele faz tudo cronometrado. Deus não chega atrasado. Deus não chega atrasado. Amanhã, a estas horas, eu vou enviar a você um homem da terra de Benjamim, o qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo. Ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus. Isso não aconteceu. Mas Deus disse: eu olhei para o meu povo, o seu clamor chegou a mim. Gente, as coisas estavam caminhando de acordo com a divina providência. Nós precisamos parar de acreditar que as pessoas, por exemplo, nos encontram
nos contam determinadas coisas, ou nós somos surpreendidos por uma notícia, uma mensagem, que isso é aleatório. Gente, não existe aleatório na vida de um homem, de uma mulher que acredita na divina providência. Tudo é orquestrado, tudo é organizado. Há uma providência, vez por outra carrancuda, onde Deus encontra ou nos revela uma face sorridente. Aquilo que aconteceu em Gibeá com aquele homem de Judá e aquele homem levita e aquela mulher de Judá, aquele massacre em Benjamim, tudo isso estava preparando o cenário para este momento aqui. Deus nunca perdeu o controle de nada. Eu não sei por que tem gente que pensa isso. E que no desespero da sua alma diz: Deus, por que isso está acontecendo? Não pergunta por quê. Pergunta para quê. Deus já disse: Samuel, vai chegar um cidadão aí. É Saul. E aí eu vou atender porque é o meu povo. E você vai ungí-lo como príncipe. Tá? Como comandante. Repare que Deus não fala como rei, Deus fala como príncipe. A palavra aqui é comandante. Que o rei é ele. Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Os reis, amados, eles passam. O rei fica. Isso vale para tudo, amados. Se você está pensando na política nacional, é isso também. Se você está pensando isso no que diz respeito ao ambiente do seu trabalho, é isso também. As pessoas se arvoram como se elas fossem os chefes, os maiorais. Mas eu não sei se você vai engolir bem essa minha expressão, mas todos são peões no tabuleiro da história, em que o grande jogador é Deus. Deixa eu jogar para cá. Deixa eu jogar para lá. Não entendo de xadrez, mas vamos entender isso. É aqui. É a torre, é a outra peça aqui. Vamos jogar aqui. Eles são peões. Peões. No tabuleiro de Deus. Eles acham que são os caras. Mas o Trump, o Putin, o Lula, o Xi Jinping da China e o Jong-un da Coreia, essa turma toda pensa que pode alguma coisa. Mas é peão no tabuleiro de Deus. Você crê nisso? Essa é a filosofia da história. A gente aprende isso. É Abacuque purinho. Abacuque, até quando, Senhor, eu vou ver a iniquidade? Até quando, Senhor, o juízo vai ser pervertido? Até quando, Senhor? Lá no século 7, bem depois desse período, né? Lá no reino de Judá, e Deus fala o seguinte: Abacuque, olha entre as nações, eu vou fazer uma grande coisa. E Abacuque fica todo feliz, né? Ele fala, agora vai. Deus vai chegar e vai... Agora vai. Ele fala, eu vou enviar os babilônios contra vocês. Vocês estão sofrendo muito, então vai sofrer um pouquinho mais. E Abacuque fica em crise, mas Deus, e como é que o Senhor vai enviar um povo que é mais perverso do que nós? O Senhor... mas eles também vão ser punidos, Abacuque. E tem outra coisa. Vamos parar com essa conversa. Cale-se diante dele toda a terra. E Abacuque começa o capítulo 3, louvando.
E ainda dizendo, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vide, fruto na videira, ainda que nos currais não haja gado, ainda que fale todo o produto, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Preste atenção aqui. Inclusive as crianças, tá? Desliga o celular, as crianças, por favor. Preste atenção aqui. O rei de Israel era Deus. Deus tem um povo. Assim como a igreja tem um noivo, que se chama Jesus. Samuel está aqui reunindo com Saul, fazendo a moda da casa, fazendo a serventia da casa. Saul se vê como medíocre. Quando é mostrado a ele que alguma coisa aconteceria com ele, ele diz no versículo 21, por acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? Não é a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que então que o Senhor fala comigo? Eu não sei o que Samuel respondeu, eu queria saber. Eu tenho para mim, digo eu, não o Senhor, que Samuel falou, Saul, calma aí, você realmente não vale nada. Mas Deus gosta de você. De algum modo, Ele viu em você alguém que está à altura do povo que pediu. Você é o que o povo pediu. Deus quer dar um Davi, mas o povo pede um Saul, vai fazer o quê? Toma o Saul para vocês. Deus quer algo bom para você. Presta atenção, olhe para mim. Deus quer algo bom para você. Deus quer algo bom para você. Mas você pede um Saul. E Samuel, gente, cá para nós, eu sei que falar mal de quem já morreu é meio ruim, mas Samuel, ele era um cara muito dado às aparências. Verdade ou não é? Quando ele vai ungir Davi, ele fica encantado com os irmãos de Davi. O Eliabe, aquela turma toda, Samar, aquela turma toda que era graúda, bonita, forte, como o Diego, como o Vinícius. Gente bonita, forte. Samuel era impressionado com as aparências. Aí Deus fala o seguinte, não olhes para a aparência. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Samuel, Deus vê o que está no coração. E aí Samuel fala o seguinte, mas tem mais alguém aí? E apareceu um pirralho, sem barba. Tem um. Um Davi. Vai esse então. Querido. Querida. Deus tem dessas coisas. E aí no texto nós temos todo um currículo, um protocolo. É servida uma porção. No versículo 24, o cozinheiro pega uma coxa com o que havia nela, põe diante de Saul, reserva o melhor pedaço da carne para Saul, come com Samuel. Saul come com Samuel naquele dia. Versículo 25, depois que eles descem do lugar alto, Samuel fala com Saul no terraço. No outro dia de madrugada, quase ao raiar do dia, Samuel chama Saul e diz, levante-se, eu irei com você para indicar o caminho. Queridão, queridona, Samuel tinha muita dificuldade de dizer não para Saul. Ao longo da história foi assim. Um rápido spoiler aqui, no capítulo 15, ou 16 para ser preciso, Deus tem que chegar para Samuel e falar assim,
Até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Porque havia um processo, amados. Olha para mim, eu sei que você vai dizer amém no seu coração. A casa de Saul não subsistiu. O Saul da sua vida tem prazo de validade. É o Davi que vai ter a sua casa estabelecida para todo sempre, até chegar em Jesus, o filho de Davi. Saul, Beto, só foi aquele tempo. A gente precisa colocar isso no nosso coração. Todo sofrimento é por pouco tempo. Quer ver? Isso me lembra 1 Pedro, quando ele vai escrever assim, olha, na sua carta, logo no primeiro capítulo, ele vai dizer isso. É por pouco tempo, amados. Deus sabe qual é o seu limite. Versículo 6. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, repita comigo, breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Deus não vai permitir que o Saul esteja sobre a sua vida para sempre. Por quê? Dando 2 cliques, Mateus. Não se esqueça de que Deus tem um povo. E não importa quem esteja no poder dos homens. Só Deus tem domínio total sobre eles. Deus, quando concede aquilo que o povo pede, Ele não fica o tempo todo falando, como às vezes os nossos pais fizeram conosco, e alguns insistem em fazer com seus filhos. Eu não te disse? Eu não te avisei? Eu te disse. Agora está sofrendo. Deus não é assim, amados. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, verso 5. Nenhum sofrimento, olhe para mim, é para a vida toda. Mesmo que seja um sofrimento de depressão, de aflições da alma, de dureza por termos tomado decisões, escolhas equivocadas. Deus não permite isso, amados. O povo teve o rei que pediu. O povo sofreu com o rei que pediu. Saul não era nada bom. Não era nada tove, não era nada bom. Ele era apenas belo. Mas ao final ele vai desenvolver uma obsessão, sobretudo quando Deus o rejeitou. O ciúme, a carnalidade, fez com que Saul se tornasse um homem mau, um tirano. Deus trabalha, amados. Deus se move por meios que a gente não consegue compreender. Por isso, essa última aplicação é a aplicação da noite. Nós temos que confiar na providência divina. Porque ela é sempre a nosso favor. Mesmo quando ela parece ser contra nós.
Olha para mim, amados, às vezes nós estamos como o povo de Israel. A gente pediu Saul sem saber que tipo de Saul a gente teria. Que tipo de rei a gente teria. E a gente não sabe, a gente se envolve. E a gente erra. E a gente paga um preço altíssimo. Mas aí a gente precisa parar. Olhe para mim. Parar e entender o seguinte: Deus é bom. Milton Erickson fala assim: Deus é bom em seu governo. Ele trabalha para o bem. Às vezes fazendo diretamente. Outras revertendo ou desviando os esforços dos maus, tornando-os bons. O fato é que Deus é bom em seu governo, e isso deveria produzir nos crentes uma confiança no resultado final dos acontecimentos da vida. Deus não está apenas no controle, Ele está dirigindo as coisas de acordo com a bondade e a graça do seu caráter. Exemplos rápidos aqui. José é clássico. Acontece tudo com ele. No capítulo 50, com a morte de Jacó, os irmãos vão até ele cheios de medo, temendo uma represália. José diz, olhe para mim: vocês, na verdade, planejaram mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. E aí? Quer um outro exemplo? Jó. Perde os filhos, perde os bens, perde a saúde. A mulher ainda diz para ele: amaldiçoa esse Deus e morre. Ele diz, Jó 2:10, você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Tudo para coroar com aquilo que Paulo vai dizer em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas, olhe para mim, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você acha que a sua vida está desordenada? Para. Você acha que as coisas acontecem na sua vida assim, sem sentido? Por acaso? Para. Deus está sempre fazendo algo. Dando um clique para terminar nessa tela, William Cowper viveu isso. Deus move-se de forma misteriosa na realização dos seus milagres. Ele planta os seus passos no mar e vem cavalgando a tempestade. A vida de William Cowper, amados, foi cheia de tragédias. Ele nasce em 26 de novembro de 1731. Aos 5 anos de idade ele perde a mãe. Aos 10 anos o pai manda ele para um internato. Ele era uma criança tímida, sensível, foi tratada com grande crueldade por um rapaz mais velho no internato. Aos 18 anos, ele começa a estudar direito, se apaixona por uma prima, mas o pai não aprova o namoro, nenhum deles jamais se casa. Ele é tão bem sucedido nos estudos de direito, que ele vai ser convidado para trabalhar no Ministério de Justiça na Inglaterra, mas ele, por ter medo de participar da entrevista, ele entra em surto de loucura e vai parar no sanatório. Com 32 anos de idade, ele, debaixo de uma profunda depressão, tenta o suicídio muitas vezes. Tentou pular no rio, ingeriu veneno, atirou-se sobre uma faca, tentou se enforcar, tomou muitos comprimidos antidepressivos e foi salvo por uma empregada doméstica. O seu estado de alma beirava a loucura.
Mas um dia, queridão e queridona, após várias das suas tentativas de suicídio, ele está lendo a Bíblia. E ele encontra-se com Romanos 3, 24 e 25. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. O Espírito toca no seu coração, o salva poderosamente. Mais tarde ele vai escrever no seu diário: eu não sei como, mas num momento recebi poder para crer, o sol da justiça brilhou no meu coração, eu vi claramente a suficiência do sacrifício feito por Cristo, o perdão através do seu sangue, a completa e ampla justificação. Este homem se tornou um literato, um dos maiores escritores do seu tempo. Este homem se tornou um hinólogo, um compositor de hinos famosos. Sua amizade com John Newton foi libertadora. John Newton, para quem não sabe, escreveu dentre 280 hinos o Amazing Grace, um hino famoso, Preciosa Graça. William Cowper encontrou sentido na sua vida a despeito de sucessivas crises depressivas na fé, num Deus que, segundo ele, se move de forma misteriosa. Meu queridão, minha queridona, Deus pode transformar os nossos momentos mais difíceis, os nossos tempos sob domínios de Saul, por conta de pedidos que fazemos a Deus que não deveríamos ter feito. Mas Deus nos ajuda, Deus nos acompanha em cada luta, quer seja mental, quer seja física, quer seja emocional, quer seja espiritual. Deus não desperdiça a sua dor, Deus não impede que as suas lágrimas caiam, mas Ele está perto para lhe consolar o tempo todo. Aquela sua perda, aquela sua dor, aquele seu sofrimento, nada, absolutamente nada, está ausente do Senhor. E vai chegar um tempo, que eu não sei quando vai ser, que você vai entender que Deus o tempo todo estava com você. Se Ele lhe der essa oportunidade de você saber aqui nessa vida, amém, glória a Deus, aleluia. Mas se não, na eternidade, Ele vai sentar com você e respeitosamente eu lhe digo, vai bater um papo com você na praça da cidade celestial e vai lhe mostrar que os acontecimentos da sua vida foram todos entretecidos, escritos por Ele, e que Ele livrou você e os seus de coisas inimagináveis. Porque Deus concede muitas vezes o que a gente pede, para nos ensinar que a gente precisa mais dEle do que das coisas que vêm dEle. Que a nossa alegria está em desfrutar dessa divina providência. Deus se move de forma surpreendente. Quando Deus nos mostra, olha, gente, é bom, hein? Débora contou uma coisa hoje comigo que eu falei, é Deus mostrando. Diz que o Paulo César do Logos estava numa pousada, ele e a sua atual esposa, Artemis, ele que ficou viúvo, e estava lá num café da manhã, conversando, e quem conhece um pouco do Paulo César sabe que ele evangeliza todo mundo. Ele estava batendo um papo, então, com a menina que estava atendendo na pousada, no café, falando de Jesus para ela, e ela respeitosamente ouviu, mas disse o seguinte, não, mas eu já conheço a Jesus. Nisso, ela volta para a cozinha e vem junto o seu esposo. O rapaz está bem bonito, bem elegante, e começa a conversar, dizendo o seguinte, olha, eu soube que você estava evangelizando a minha esposa, que engraçado, nós já somos servos de Deus. E nós conhecemos o Senhor. E aí conversa vai, conversa vem. E ele fala o seguinte, inclusive, esse cidadão falou, eu tive um encontro com Jesus no chuveiro. Aí o Paulo César ficou curioso. Pô, chuveiro? Como é que é isso? Conta a sua história. E ele disse, é simples, eu estava tomando banho na minha casa e de repente para um carro de som. Você que fica reclamando de carro de som, né? Olha só, um carro de som para perto da minha casa. E alguém coloca bem alto uma música.
Eu nunca me esqueci, quando eu estava tomando banho, conheci um mundo mau, e com ele seus ardis. Me arrastei no lamaçal, tudo isso porque quis. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo. E por aí vai. Ele falou, essa música mexeu comigo. E nisso, Artemis pergunta para esse cidadão, você sabe quem escreveu essa música? Ele falou, nunca. Nunca soube. Esse aqui. Está apontando para o Paulo César, do grupo Logos. Que essa música é do grupo Elo. Que é só os dinossauros que conhecem. É o grupo Elo. O Logos todo mundo conhece. O Elo, só os dinossauros. Aí choraram. Você imagina uma situação dessa? Deus usou, Vitor, presta atenção, um carro de som na frente da casa do cidadão, que ele estava tomando banho. E essa letra, mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo. E lá na cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Deus age de formas misteriosas. E você acha que você está naquela escola só porque sua mãe não tem dinheiro para você estudar numa escola melhor? Você acha que casou com aquele marido? Ah, pastor, mas será que eu pedi? Ele é um Saul ou um Davi? Não entra nessa história. Vamos acabar com a brincadeira aqui. É o homem que Deus colocou na sua vida. O Saul vai se transformar em Davi. Você acha que foi à toa? Você acha que aquele trabalho que você está é só derrota, como diz os pentecostais? É só derrota? Não. Deus tem um propósito em tudo. Jesus, aleluia. Aquela perda, aquela dor, aquele não que você recebeu, aquela porta que fechou na sua cara, foi a porta de Deus, dizendo, a porta que eu abro, ninguém pode fechar. Mas também a porta que eu fecho, ninguém pode abrir. Gente, eu prefiro, eu sou igual Davi. E eu espero que você seja também. Senhor, eu quero cair nas tuas mãos, mas eu não quero cair nas mãos dos meus inimigos. Porque eu sei que quando eu caio nas tuas mãos, hein, Vitor? Deus tem misericórdia. Porque era para a gente estar mortinho da vida, meu amigo. Mortinho da vida, imagina o pleonasmo disso. Não era para estarmos aqui. Mas o Senhor nos achou com a sua graça. E direitou os nossos caminhos. Para usar o salmista, firmou os nossos pés sobre a rocha. E nos deu motivo para a gente sorrir novamente. Aleluia. Ah, pastor, mas a minha vida está cheia de ziquezira, está cheia de carrapato. Olha para mim, Jesus é o maior tirador de carrapatos e de carrapichos que existe, porque Ele é pastor. E Ele diz, eu sou o bom pastor. João 10. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Para de reclamar. Por que eu escolhi esse curso? Por que eu resolvi seguir essa profissão? Por quê? Por que eu tenho esse pai e essa mãe? É bênção. Deus tem um propósito. Abaixa a cabeça, queridão e queridona. Por detrás de uma providência carrancuda, Deus esconde uma face sorridente. Ele sabe o que faz, gente. Eu não sei quanto a você, mas eu creio nisso de todo o meu coração. Ele sabe o que faz.
Deus vai construindo a nossa história. De um modo que às vezes é difícil da gente entender. Ou na maioria das vezes é. Por que meu filho se foi? Por que minha mãe se foi? Por que meu casamento acabou? Por que eu tive que me mudar? Por que eu tive que abandonar minha carreira? Por que eu estou fazendo uma coisa que eu não gosto? E aí o Senhor fala: eu estou com você. Você é meu. Eu sei. E eu derramei meu sangue para que houvesse propósito eterno para a sua vida. Então você vai ficar de pé, vai estender suas mãos e vai glorificar aquele que é o Rei sobre a sua vida. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tudo que acontece na sua vida mostra tua atende a um graça, propósito maior do amor do Pai, que você pode não estar entendendo hoje, nós, mas um dia você vai entender. para Ele, É crer. onde posso me achegar. Diga: somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. se você nessa noite precisa que a igreja ore por você, porque essa coisa de entre o que você pede e o que Deus dá, você mostra tua. não vou dizer que você quer entender, porque você não vai entender. Mas você quer se submeter daquilo que você não está entendendo de nada do que está acontecendo com você. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. A igreja vai orar por você. Vem. Algum plano, algum sonho, e você precisa que Deus lhe ajude. Vem, vem. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue. Peça a Deus que lhe ajude a se submeter nesses planos que Deus tem para a sua vida. Vem. Eu sou livre. Eu sou livre. Cante nada além. Nada além do sangue. Nada além. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Estenda sua mão aqui. Peça para o Senhor de uma forma especial. E seja abençoando estas vidas aqui. Que estão com as suas tensões, seus medos, suas dúvidas apresentadas diante do Senhor. Nós precisamos do seu sangue, Jesus. Nós precisamos do seu sangue. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Chamar o pastor. Vai vir aqui à frente e orar por esses que estão aqui. E se você for tocado agora para se aproximar a Ele, tem gente aqui precisando do seu abraço. Seu abraço vai ser um abraço de Deus para esses que estão aqui. Sai do seu lugar, vem aqui e dê um abraço. E a igreja cuida da própria igreja. E a igreja cura a própria igreja. Nesse momento de dor, de dúvida, de medo. Espírito de Deus. Espírito. Ó Senhor, estamos aqui rendidos diante de Ti, ó Pai, de quem, ó Deus, nós não podemos fugir, correr, porque é o Senhor mesmo que vai ao nosso encontro. É o Senhor mesmo, ó Pai, que marca encontros conosco. É o Senhor mesmo que prepara ambientes, ó Deus, para falar conosco. É o Senhor, ó Pai, que está no controle de toda a história, inclusive da nossa história. Obrigado, Espírito Santo de Deus, que nos levou nesta noite, ó Pai, a compreender de que nós não estamos sozinhos. Que a despeito do que acontece com a nossa vida, ó Deus, o Senhor continua conosco em todo momento. Ó Deus, o Senhor nos ajuda a entender que mesmo o choro, ó Deus, faz parte de um plano redentor do Senhor conosco. Que as intempéries da vida, ó Pai, faz parte desse plano. Mas o Teu povo está aqui, Senhor. Porque, ó Deus, também é a pura verdade de que nós não podemos, ó Deus, não podemos buscar em outra fonte, em outro lugar, a satisfação plena para a nossa alma, senão no Senhor Jesus. E estes que estão aqui à frente, ó Pai, estão reconhecendo isso. Nos dramas que eles têm vivido, ó Pai, em nome de Jesus, que nessa noite eles saiam daqui na certeza plena
de que o Senhor não está abandonando nenhum deles. O Senhor está firmando os seus passos a cada vez, a cada momento. Toma estes, ó Pai, diante do Senhor. Toma as nossas vidas diante do Senhor. Que a Tua glória inunde o nosso ser. Que a esperança, ó Deus, invada o nosso coração nessa noite. Que a salvação encontre, ó Pai, pessoas e vida aqui neste lugar. Aleluia. Que a Tua graça maravilhosa, ó Deus, abunde, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Obrigado porque nós fomos redimidos, Senhor. Obrigado porque nós não somos mais condenados, ó Deus. Obrigado porque a Tua graça é suficiente. Aquieta o nosso coração no Senhor. Ó Deus, aquele tumulto que, ó Deus, está sendo gerado em muitos desses aqui, que o Teu Espírito Santo acalme. Traga paz, tranquilidade, porque a paz que o Senhor dá não é como o mundo dá. O Senhor gera paz mesmo no meio do caos. O Senhor gera paz mesmo no meio da confusão. O Senhor traz paz ao nosso coração. Ó Deus, por favor, faça isso, para que o Teu nome continue sendo glorificado, para que o Teu nome continue sendo exaltado. E nós oramos nesse nome que está acima de todo nome, no nome de Jesus Cristo. E a igreja diz amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Se assente, meu queridão, minha queridona, no seu lugar. Agradeça a Deus por aquilo que Ele falou. Guarda essa mensagem, tá? Guarda essa mensagem no coração. Ore silenciosamente, vou estar à porta. Quero cumprimentar a todos vocês. Aproveite nosso tempo também de comunhão lá na cantina. Pode espalhar mesa e cadeira se quiser para conversar melhor. Vamos estar juntos. Deus abençoe a todos. Continue falando a todos. No nome de Jesus.